Saudações vascaínas a todos, uma ótima tarde para todos vocês. Vídeo dedicado a partir das 5 horas da tarde aqui no canal Giro Vascaíno, onde iremos debater sobre dois assuntos importantes aqui dentro desse vídeo. Primeiro, sobre a questão aí da fala do Osório, falando que não houve nada de irregular a respeito do processo sobre a 777. Pelo contrário, né? A gente sabe muito bem o que aconteceu. E vamos falar também sobre o que esperar da gestão do Pedrinho. Uma gestão aí que está acarretando numa recuperação extrajudicial e também em relação a campo e bola. Colocar o seu amigo Felipe como diretor técnico e um dirigente chamado Marcelo Santana como diretor de futebol, que deixa muito a desejar em relação ao seu trabalho, e a omissão, principalmente a falta de transparência do Pedrinho, que ele tanto falava em época de campanha que isso não iria acontecer, hoje está reinando dentro dessa gestão. Isso a gente vai estar falando dentro desse vídeo. Só peço a vocês que deixem o seu like, deixem o seu comentário, que é muito importante para a gente te responder. Compartilhe, divulgue para grupos de WhatsApp que tenham bastante vascaínos para dar a sua opinião. Aqui é um canal democrático que a gente sempre trabalha para debatermos o que é melhor para o Clube de Regatas Vasco da Gama. Vamos lá, sem enrolação, a gente vai logo para o papo reto. O Osório, ex-vice-presidente do Vasco na gestão do Salgado, apareceu aí dando uma entrevista para o UOL, falando sobre a questão aí, simplesmente sobre o que aconteceu no Vasco naquele procedimento, naquela época da implementação da SAF. Inclusive, o Osório, havia falado inúmeras vezes dentro daquela oportunidade, na época que se ventilava a 777, e o Osório não foi perguntado o porquê que a 777 tinha prioridade em adquirir o futebol do Vasco, sabendo que tinha um interesse naquela época do Grupo City, ou até mesmo qualquer tipo de investidor poderia talvez fazer uma proposta formal, mas deram obrigatoriedade para a 777. No entanto, que naquela oportunidade tinha um contrato que, se alguém cobrisse ou fizesse uma proposta melhor, teria que pagar uma multa de uma cláusula que tinham colocado que a 777 seria prioridade. Para quem não sabe, a 777 naquela oportunidade administrava dois clubes. O Genoa, ele tinha um problema no Sevilha, então a porcentagem era muito minoritária, e ele tinha o Standard Liège, da Bélgica. Bélgica não tem campeonato, então o time principal deles era um time mediano da Itália. E aí, ele propriamente, o Osório, falou nessa coletiva, nessa entrevista que ele presenciou aí nos últimos dias, falando que não teria nada de irregular em relação à empresa, que a empresa sempre mostrou transparência, inclusive falando a respeito sobre a questão, simplesmente falando que a 777 foi o melhor para o Vasco. Acredito que só que não, né? Porque se hoje o Vasco tem uma tríplica de dívidas com a SAF e uma tríplica de dívidas com o associativo, então não foi a mil maravilhas, né, Osório? Só que ele não explica o porquê que o associativo triplicou a dívida na administração dele própria junto com o Jorge Salgado. Ele não explica o porquê que ele não deu autonomia para os conselheiros e sócios saberem do real contrato com a SAF em relação a 777. Ele não explicou o porquê que o seu presidente da sua chapa havia ido a Miami para trazer a 777 para o Vasco. E o porquê que, principalmente, ele colocou a 777 como prioridade nesse contrato para adquirir a Vasco SAF, depois de ter implementado a trancos e barrancos aí que foi naquela época de 2022. É muita hipocrisia um determinado político que foi vice do Cabral, e a gente sabe muito bem como o Rio de Janeiro está numa lama através daquele governo que ele mesmo participava,
querer agora cuspir, falar que foi um excelente negócio. Foi um excelente negócio para quem fez. Para nós torcedores não foi um excelente negócio. Então assim, só mostra a incapacidade que a própria torcida comum não responsabiliza um cara desse, que deveria se responsabilizar. Inclusive um cara desse ainda é conselheiro do Vasco, para você ver que no Vasco tudo acontece de ruim. Aí tá explicado a não punições sobre essas pessoas que fazem essas pessoas aí começarem a falar Deus e vento que salvou o Vasco, que salvou o Vasco, que salvou o Vasco. Nunca salvou, e se bobear, ele tem o mesmo pensamento que o presidente do grupo partido político dele, que é a Mais Vasco, quando Jorge Salgado citou que iria destruir o Vasco para reconstruir um novo Vasco. Realmente, ele destruiu o Vasco de glórias, de títulos e de conquistas para reconstruir um novo Vasco que acumula vexames e goleadas. Parabéns, Salgado. Realmente você fez o que você tinha que fazer mesmo, você fez o que você falou. Você realmente destruiu um Vasco de muitas conquistas, de muita glórias em títulos em vários anos, e até hegemonia que o Vasco tinha um tempo atrás se perdeu por tudo completo pela destruição que o Salgado. Então, Salgado, realmente, você não merecia nem parabéns, você merecia outra coisa. Só que dentro do Vasco você acaba se tornando rei, sabe por quê? Porque o ano passado, quando ele estava em Belo Horizonte nas semifinais da Copa do Brasil, ele estava num bar com muitos vascaínos e ninguém teve a capacidade ou teve ser o suficiente de cobrar esse senhor que destruiu o clube. Mas juntando com isso, a gente fala sobre a questão do Pedrinho. O que esperar da gestão do Pedrinho? Pedrinho entrou a princípio no início de 2024 e pegou aquela poderosa bombinha pela frente porque sabia que a 777 administrava o futebol. Tirou o controle da 777 a princípio, não é uma coisa concreta, até porque vai existir brigas judicialmente, mas o que deixa muito a desejar, inclusive tem muita gente que passa pano ainda para isso, é a falta de transparência e a falta de omissão dessa diretoria. Pedrinho, você pode ver, só apareceu em momentos excelentes no futebol, quando era aquele momento de campanha da Copa do Brasil, enquanto ele aparecia toda hora, tirava fotos com torcedores, colocava camisas para jogadores. Aquilo ali era o momento máximo dele. O Felipe, que era o diretor técnico, só apareceu quando ele teve que quebrar galho como treinador. E aí você vê hoje, eventualmente, o nosso diretor de futebol, Marcelo Santana, dormindo quando um jogador que foi destaque em 2023, ajudando o Vasco a não ser rebaixado, ele dando entrevista ao Paulinho e o nosso diretor de futebol dormindo dentro do CT. Aonde que esse mesmo diretor de futebol não deveria nem ter dado férias, porque o ano passado, em agosto do ano passado, os ouvidos dele estavam gritando, berrando: acorda, você precisa contratar um zagueiro urgentemente. E ele simplesmente falou: o campo vai me dizer se o Vasco vai precisar de reforço ou não. O campo estava berrando na orelha dele e ele fingiu que era surdo, como se nada tivesse acontecido. E é por isso que a gente tem que criticar hoje a diretoria do Vasco, pelos esses simples motivos, que falta de transparência, omissão, falta de competência, porque quando você quer mostrar credibilidade no mercado, quando você quer mostrar competência na sua gestão, você não contrata um diretor que veio da 4ª divisão do América de Natal para ser o diretor da pasta chamada futebol de um clube de mais de 120 anos de história. Não queira dizer que o Marcelo Santana tem capacidade, ele não tem. Isso está sendo comprovado aí, ao longo dos meses da gestão do Pedrinho. E entre outras coisas, o Pedrinho não desmente
as inúmeras mentiras que os jornalistas, que os digitais influencers, que os influenciadores colocam dentro do Vasco. E ele simplesmente só fez 2 vezes desmentir a situação do Grego e do fundo árabe, que um jornalista que perdeu credibilidade na ESPN, na Fox Sport e veio para o mundo do YouTube, foi desmascarado ao vivo. De resto, absolutamente nada. Inclusive, esse mesmo jornalista, naquela altura do campeonato, que deu chilique, que mandou o presidente chupar caju, foi o mesmo que o próprio presidente Pedro Paulo foi para dar entrevista exclusiva para o canal desse próprio jornalista que mandou o Pedro Paulo tomar caju. É impressionante como às vezes o Pedro Paulo deveria... Não vou priorizar jornalistas. Abre a Vasco TV. O Vasco tem o seu canal próprio de futebol e talvez trazer transparência para o torcedor. Mas isso é difícil pedir dessa diretoria. É muito difícil pedir dessa diretoria coisas que eles acabam não fazendo. E aí sempre vai ter um ou outro torcedor que não sabe separar Pedrinho como jogador e Pedrinho como presidente, colocam tudo no mesmo balaio, achando que eles estão fazendo um bom planejamento. Ficou a prova aí, dos últimos dias, que alguns desses torcedores que bajulam a diretoria, bajulam a gestão Pedrinho, sempre pronunciar essa frase: o Vasco não tem dinheiro, o Vasco não tem dinheiro, mas estão propagando que o Vasco irá pagar quase 42 milhões de reais na promessa uruguaia do México, Brian Rodrigues. Então, torcedor, acorda. Se você gostou dele como jogador, é uma coisa. Hoje ele não é jogador, não é ele que entra dentro de campo. Hoje ele é presidente, ele precisa ser cobrado como presidente. Se tiver que ser elogiado, você elogie, mas você também tem um papel de cobrar, até porque se você quer um Vasco grande, você precisa mostrar para esses dirigentes que a sua cobrança é em prol de um Vasco grande. Esse é o nosso vídeo aqui, resumindo basicamente o que esperar da gestão Pedrinho para o Vasco. Um grande abraço a todos, 7 horas da noite teremos live, deixe o seu like aqui, é muito importante, se inscreva em nosso canal, ative o sino de notificações, compartilhe esse vídeo para mais e mais pessoas e também ajude aí, se torne membro a partir de R$ 2,99, você vai estar ajudando bastante o trabalho e também dê o seu superchat, tem uma opção ali, valeu, que você está dando um superchat para esse vídeo. Um grande abraço, tamo junto, aguardo todos vocês às 7 horas da noite.